Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, o programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E está comigo hoje uma amiga muito querida da Sociedade Espírita Dr. Victor Mena Barreto, a Leisa Fabiana Antunes. Leisa, muito obrigado por ter aceito o meu convite para estar aqui batendo um papo comigo hoje. Eu é quem agradeço, Jader, pelo carinho do teu convite e rogo a Jesus que, embora muito simples a nossa fala hoje, ela possa chegar aos corações que nos assistiram. Disso eu não tenho a menor dúvida que sim, né? Leisa, o nosso assunto hoje vai versar sobre Espiritismo, a alma da caridade. E é sobre esse tema que a gente vai bater um papo com a Leisa hoje. Leisa, por que se diz que o Espiritismo é a alma da caridade? Jader, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, nós encontramos a máxima amar ao próximo como a si mesmo. Né? Quando nós buscamos entender essa fala de Jesus, né, amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, que significado tem isso? Então, em primeiro lugar, eu preciso me amar, né? Eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar do instrumento físico que eu necessito para viver aqui na Terra e preciso cuidar do meu íntimo. A partir disso, então, eu passo a refletir no outro, né? Que é o meu próximo, este mesmo amor. E quando eu olho para o outro com um olhar que eu gostaria que fosse dirigido a mim, isso muda totalmente a nossa percepção do outro. Porque aí, vejamos bem, se nós buscarmos entender a caridade, né? Segundo o Livro dos Espíritos, a questão 886, benevolência para com todos, né? Então, se eu estou olhando o outro da mesma forma que eu estou olhando para mim, estando eu na posição do outro, eu gostaria de que fossem benevolentes para comigo. Eu gostaria de que me fosse feito todo o bem possível, estando eu na situação de necessidade hoje, que pode ser, a gente sabe, uma necessidade material, pode ser uma necessidade de uma palavra, de um consolo, de um afeto, enfim, né? Eu passo a ser indulgente, mais tolerante para com os equívocos do outro, porque eu entendo que eu preciso de indulgência. Eu preciso da tolerância diariamente. Eu preciso da compreensão dos meus equívocos, exatamente, diariamente. E eu passo a tentar exercitar, né, o perdão, porque eu entendo que eu também preciso do perdão daqueles que me cercam, que convivem comigo o tempo todo, né? Então o Espiritismo, ele nos dá essa amplidão de olhar o outro da forma como nós gostaríamos de sermos olhados, porque nós entendemos que nós todos, assim como o outro, nós já tivemos uma caminhada. Então nós estamos hoje naquela situação que é o resultado de inúmeras outras experiências que nós já tivemos, né, e que nos trouxe até aquele ponto ali. Então, quando eu olho o outro com esse olhar, eu entendo que eu também posso ter passado por aquela situação, ou posso vir a passar, ou que, quem sabe, alguém por quem eu tenha muito afeto também possa estar naquela situação. E é por aí, Leisa, que o Espiritismo tem uma máxima que diz: fora da caridade não há salvação.
Exatamente, porque daí já pensa bem, quando o Espiritismo nos diz que fora da caridade não há salvação, ele coloca essa virtude, a caridade, ao alcance de todos. Então ele não limita, né? Porque se ele limitasse, não é fora de tal crença religiosa, né? Fora de tal convicção, seria a caridade, ela seria limitada a alguns. Quando não, a caridade ela está ao alcance de todos. Então todos nós, de uma forma ou de outra, nós podemos praticar a caridade, né? Tem uma fala, Jader, do livro Boa Nova de Humberto de Campos, que eu gosto muito, o capítulo 8 tem o título Bom Ânimo. Essa fala é uma conversa entre o apóstolo Bartolomeu e Jesus. E num determinado ponto da conversa, porque para nos situarmos, assim, Bartolomeu ele tinha algumas tristezas, né, algumas inquietações, algumas frustrações no seu íntimo, muito parecidas inclusive com as que nós no dia a dia podemos apresentar. E num determinado momento da conversa dele com Jesus, Jesus diz a ele que para estabelecer o reino de Deus no íntimo, né, necessário primeiro para depois florescer ao nosso redor, as horas do dia, quando nós estamos em atividade ou quando nós estamos em descanso, todas as oportunidades do dia, elas nos trazem oportunidades de praticarmos a caridade. Mas o que acontece é que às vezes nós nos focamos em grandes atos. Então nós esquecemos, Jader, por exemplo, que a caridade pode ser praticada com aquele parente que está dentro de casa, que convive comigo, e que hoje não acordou muito bem, por exemplo, né? Então eu posso ter com esse parente um olhar, uma conversa ou até um abraço que vai ser transformador no dia dele. Porque a caridade ela tem essa característica, Jader, ela é transformadora. Ela é transformadora para quem faz, para quem pratica e para quem recebe. Ela nunca é uma via de mão única, ela é sempre uma via de mão dupla. Na verdade, muito mais nós recebemos do que aquilo que nós doamos. Então, por exemplo, uma coisa simples, se eu vou ao supermercado e digamos que a caixa do supermercado me trata de uma forma que não está muito agradável, partindo do ponto de vista que eu tenho a compreensão, né, de que ela está naquele momento ali, talvez um momento difícil, eu posso me referir a ela, me colocando no lugar dela, eu posso me referir a ela com tamanha educação, tamanho carinho, tamanho afeto, que aquele momento em diante vai ser transformador no dia dela. Assim funciona a caridade. Por isso que Jesus disse a Bartolomeu que nós temos inúmeras oportunidades sim de praticá-la, desde o início ao final de cada dia que se apresenta para nós. É por aí que se diz, Neisa, que a caridade é um complemento da lei de justiça. A caridade ela deve ser igual para todos. Tem um trecho na Revista Espírita de dezembro de 1868, né, em que Kardec nos relata muito bem isso. Ele diz que a caridade ela deve ser praticada de maneira igualitária. O que ocorre é que às vezes, Jader, nós tratamos uma pessoa de uma forma diferente por causa da vestimenta, que não nos parece ser a vestimenta adequada, porque nós criamos às vezes certos padrões, né? E achamos que tem que ser assim. Nós tratamos uma pessoa diferente porque ela não tem tal conhecimento ou tal cultura. E a caridade ela é igual para todos. Então aquele irmão que bate à nossa porta hoje com a necessidade material, vamos dizer no exemplo, ele precisa ser tão bem tratado, amparado e recebido como aquele irmão que é o nosso ente querido. Se nós levarmos esse exemplo para dentro das nossas casas espíritas, aquele irmão que vem em busca do consolo, em busca do amparo, ele merece a mesma atenção e carinho daquele irmão que vem em busca do alimento mensal, que merece ser acolhido da mesma maneira, sem diferença nenhuma. Por isso que a caridade ela é um complemento da lei de justiça e de amor. O amor, porque a caridade ela é a maior expressão de amor que nós podemos ter pelo nosso semelhante, né? É nos olharmos de uma forma de igual para igual. Nós somos irmãos em caminhada. Agora,
Que a gente deve fazer a caridade, tratar todo mundo igualitariamente, tudo a gente sabe disso aí. Mas muitas vezes, né, Leisa, a gente deixa isso muito mais na teoria. Por isso que eu gostaria que tu abordasse esse tema aqui, ó. A caridade é um exercício. O que significa dizer que caridade é um exercício? No estágio evolutivo em que nós nos encontramos hoje, Jader, ela é um exercício, porque ela é uma conquista diária. Tem determinados momentos em que nós somos ainda muito racionais em relação à caridade. Então, nós passamos por uma situação, por exemplo, que nos choca. Nós, às vezes, pensamos, refletimos, né? Bastante antes de realmente fazermos o que está ao nosso alcance, que é o ensinamento de Jesus, fazer todo o bem que está ao nosso alcance pelo outro. Às vezes, né, após um período que nós passamos, nós lembramos assim, poxa, mas eu poderia ter feito tal e tal coisa e não fiz. Né? Então, se nos apresenta uma outra oportunidade, nós acabamos fazendo. Mas em alguns outros determinados momentos, nós desperdiçamos a oportunidade de servir fazendo esse tipo de reflexão. Então, não é ainda a caridade por amor à caridade, o que vai chegar a ser. No momento, em algum momento da nossa caminhada, nós faremos naturalmente a caridade. Não terá mais que ser pensado. Será sentido, então será uma entrega, uma doação nossa natural ao outro, que naquele momento tem aquela necessidade ali e nós estamos ali na melhor intenção de tentar supri-la. Leisa, tu, eu e todo esse time que está em volta aqui, ó, o pessoal da técnica, etc e tal, os nossos familiares, os nossos amigos, todos têm condições de praticar a caridade na sua essência, ok? Mas que dizer daquelas pessoas que realmente não têm condições de praticar a caridade, de praticar o bem, como nós julgamos que o bem deva ser praticado? Pois Jader, aí que está a questão, como nós julgamos que deva ser praticado. Tem uma historinha, uma história de um livro, de um livro de Chico Xavier, Chico de Francisco. É muito interessante esse fato. Conta que Chico estava passando por uma dificuldade e se aproxima dele, né? Um irmão desencarnado que tinha um odor muito forte de bebida alcoólica, muito forte, assim, ele cambaleava. E aí este irmão diz a ele, né, eu pratico a caridade. E Chico, muito educado, diz, mas meu irmão, de que forma, né? O que você faz, afinal? E ele diz, sim, eu vou aos túmulos porque aquelas pessoas que desencarnam e que não conseguem deixar o corpo físico, eu vou ao túmulo delas e como eu tenho esse cheiro muito forte de álcool, elas levantam e saem correndo. Aí conta-se que até Chico brincou, que seria necessário então ele beber muito para tirá-lo do túmulo. Então todos nós, Jader, todos temos algo para dar. Talvez não algo material, mas sim algo que pode servir ao outro em determinado momento da caminhada dele. E com essa história linda da Leisa, ou melhor, do Chico, a gente está encerrando o primeiro bloco, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. O nosso intervalo é super, ultra rápido, 1 minuto apenas, e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas.
Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E eu estou batendo um papo hoje com a Leisa Fabiana Antunes, da Sociedade Espírita Dr. Francisco Mena Barreto, do meu amigo Lucas Amorim, e da Mariângela também, não posso esquecer o nome da Mariângela, que é a nossa atual presidente. Isso. Eu estou batendo um papo com a Leisa sobre caridade, benevolência e tudo que envolve esse tema. Leisa, para iniciar o nosso segundo bloco, o seguinte: aquela caridade, e tem muitas pessoas que fazem isso, que beneficiam o templo religioso, independente de qual seja a religião, que beneficia, vai lá no templo religioso e bota um dinheiro, vai lá e dá isso, dá aquilo, etc. Tem mais valor perante, digamos assim, a divindade, perante Deus, Jesus, do que as outras caridades. Jader, nós entendemos que não há como avaliarmos se tem mais ou menos valor, porque o valor da caridade, ele só consegue ser medido no íntimo daquele que faz. Então ele está relacionado diretamente à sensação de plenitude, à sensação de alegria de servir que nós sentimos quando nós fazemos a caridade. É como diz Jesus naquela passagem das bodas de Caná: conheces a alegria de servir a um amigo, ele diz, né? Mas é a alegria de servir no caso. Porque, Jader, veja bem, tudo depende da intenção daquela pessoa. Porque se nós analisarmos os templos religiosos, sejam eles da religião que for, né, como você disse, há algumas necessidades, Jader, que é necessário sim a questão material. Nós sabemos, por exemplo, que todo templo religioso tem despesas para se manter de portas abertas, né? Despesas que são naturais, normais, como nós temos na nossa casa. Então, de repente, naquele momento da caminhada, esse é o maior gesto que aquela pessoa pode fazer com todo o seu coração. Essa é a grande diferença. Ela está doando aquilo que ela pode doar de melhor do seu íntimo. Agora, mais ou menos valor, não há como se medir. O valor, ele só é medido pela sensação de plenitude que ela vai sentir ao praticar aquele gesto. Leisa, eu cheguei até a tomar nota aqui, como de resto algumas outras anotações que eu fiz, para tu comentar o seguinte: a caridade não está no que se dá, mais ou menos o que tu acabou de falar, mas na relação que se estabelece com o outro. Como é que se explica isso aí para o nosso telespectador entender de forma muito clara? Eu vou me dar a liberdade de puxar um gancho lá para a nossa casa espírita, claro, como exemplo, para a gente conseguir entender essa questão, né, a casa espírita da Leisa, volto a repetir, a Sociedade Espírita Dr. Vitor Mena Barreto. Isso. Que fica atrás da fábrica da Cirila, lá na Marechal Deodoro. Marechal Deodoro. Só que a casa não fica na Marechal. Isso. Fica Avenida Itaimbé. Avenida Itaimbé. Mas então, Jader, o que acontece? Nós temos na nossa casa, por exemplo, uma atividade que é a distribuição de cestas básicas mensais, né? Para que a gente entenda essa situação, para algumas famílias que são cadastradas. Só que assim, Jader, a distribuição da cesta, a entrega da cesta em si, ela é a pontinha do iceberg. Mas até que se chegue no momento da distribuição da cesta, existe todo um relacionamento de entrega, de doação, de acolhimento, de afeto, um laço de amizade que se estabelece com aquelas famílias, com aqueles irmãos nossos, que depois
vão culminar recebendo essa cesta. Então não é o gesto de entregar, como você leu ali, não é o gesto de entregar uma cesta. Esse é um gesto muito simples, seria apenas uma entrega, mas o que é feito até que essa cesta seja entregue? Então é o abraço fraterno desde a recepção da casa espírita, né? A estes irmãos que às vezes têm uma necessidade enorme de um abraço, uma necessidade já enorme de serem ouvidos. Como nós identificamos isso? A necessidade de serem ouvidos. E eu lembro de um outro fato que a gente vai aprendendo no decorrer dessa caminhada, né? São experiências muito valorosas. Nas quartas-feiras há um grupo de senhoras, né, muito queridas, que há anos se reúnem para fazer os acolchoados, as coisas da casa, que depois são entregues a essas famílias. E aí nós também abrimos nesse momento as portas para uma peça da casa que tem roupas onde eles podem escolher as roupas que estão necessitando, né? Então numa determinada tarde nós recebemos uma senhora e que se apresentou pela primeira vez, que ela disse que buscava roupas para o filho. Mas nós identificamos assim no momento de olhar para ela que ela estava muito bem vestida. Então imediatamente, né, nós pensamos assim no nosso íntimo, mas não nos parece que essa senhora precise necessariamente buscar as roupas aqui. Mas enfim, ela foi muito bem recebida. Ela passou as 2 horas que nós passamos lá da tarde junto conosco, falando da sua vida, contando a sua situação, contando o que lhe afligia. Então, na verdade, ela encontrou 2 ou 3 peças de roupa, que foi a pontinha do iceberg. Mas o que aconteceu ali foi uma relação muito maior. Foi uma troca muito maior, porque ela buscava era acolhimento, ela buscava ser compreendida, ouvida, entendida, e isso ela encontrou. Por isso que não está no que se dá, mas está na relação que se estabelece até se chegar àquele pontinho ali que é o alimento. Leisa, a gente já falou aqui, inclusive tu já falaste, em várias formas de fazer a caridade. Doar alguma coisa, dar um abraço, proferir uma palavra, um conforto. Mas existe a caridade através do pensamento? Claro que existe. E há alguns momentos, Jader, em que só o pensamento, só através do pensamento nós conseguimos auxiliar o nosso irmão. Porque há momentos em que tudo vai depender da nossa intenção, né, Jader? Há momentos em que nós não conseguimos com a palavra, não há a oportunidade e talvez não houvessem palavras que fossem suficientemente para que o irmão em questão, né, tendo um exemplo, pudesse naquele momento nos ouvir. Então, qual é o nosso melhor exercício nesse caso? O nosso silêncio e a vibração amorosa que parte de nós. Porque na verdade nós podemos silenciar, né, e o nosso íntimo estar inquieto, e nós podemos silenciar e estar envolvendo aquela pessoa, aquela criatura que está na nossa frente, nas nossas melhores vibrações, nas nossas vibrações amorosas, estarmos fazendo uma prece com o nosso pensamento, desejando do nosso íntimo que Jesus toque aquele coração, mostra a ele um outro ponto de vista da vida, enfim. Então, porque pensamento é energia, né? É energia, e com certeza este irmão irá receber aquela energia. Às vezes ele vai sair dali mais calmo, mais tranquilo e não vai ter ouvido nenhuma palavra porque não é necessário, né? Tem uma fala, um episódio também da vida do Chico, né? Que ele atendia as mães, você já deve ter ouvido falar nesse episódio, ele atendia as mães e uma das mães, ela chegou até ele, né? Ela havia perdido o filho, abraçou ele e eles ficaram, parece que uns 15 minutos, não sei, chorando, ela chorando, ele chorando, ficaram abraçados ali e as pessoas que estavam na volta pensavam, mas meu Deus, Chico não vai dizer nada para ela, não vai dizer uma palavra, né? E quando eles se separaram, ela enxugou as lágrimas e disse, muito obrigada, nunca na minha vida eu fui tão consolada. E não precisou ele falar, porque a vibração amorosa foi tão grande, a mesma que nós podemos exercitar, desenvolver em nós e emitir para os nossos irmãos de caminhada. Agora, Leisa, a gente sabe
quem é espírita sabe disso, que a gente reencontra os nossos familiares lá do outro lado, quando a gente parte para a vida verdadeira, que é lá do outro lado, né, Leila? Mas a gente também encontra lá do outro lado aquelas pessoas que a gente fez um bem pequeno que tenha sido, uma caridade pequena que tenha sido. A gente, será que reencontra essas pessoas também lá do outro lado? Seria uma questão já difícil de nós termos uma resposta exata, porque há muitas outras questões que envolvem, mas esse não deve ser o ponto que nós devemos nos deter, porque se nós estivermos pensando dessa forma, né? Ou seja, eu vou fazer algo de bom, porque ele vai me ajudar lá e depois. lá quando eu precisar eu terei esse retorno. Então nós estamos equivocados, porque Sim. veja bem, né? Nós precisamos fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Certo. Isso é o que nós estamos desde o começo conversando, né? Então eu vou fazer todo o bem possível, independente, Jader, se o meu irmão já está no estágio de saber manifestar ou não a sua gratidão. Isso não deve ser o que me move. O que me move, né, eu torno a dizer, é o sentimento de bem-estar, de plenitude, né, que eu tenho no meu íntimo por praticar o bem pelo bem, né? Tem aquela passagem do livro Nosso Lar, o filme também, né, em que André Luiz atendia aquele casalzinho de senhores, se não me falha, eu acho que era o senhor que era atendido, ao final do expediente, a pedido da secretária, gratuitamente. E ainda a contragosto, né? Nos parecia naquele momento que ele estava fazendo um grande gesto de caridade, atendendo sem cobrar. No entanto, qual não foi a sua surpresa, após aquele período no umbral, né? Em saber que as orações da senhora foram fundamentais para a melhora dele. Então ela retribuiu em forma de oração e de prece. Leise, o nosso programa está chegando ao final, nossa produção está dizendo que nós temos 1 minuto, certo? E nesse 1 minuto eu gostaria que tu me respondesse esse questionamento. Os criminosos merecem a nossa caridade? Com certeza. Há aquela fala do Chico também, né, sobre isso, que ele pergunta a Emmanuel o que é um criminoso, né? E Emmanuel responde para ele que somos todos nós que fomos descobertos, né? Então, como nós entendemos, Jader, que nós passamos por diversas experiências na nossa caminhada evolutiva, né? Quem não nos garante que um dia nós também não tenhamos nos equivocado ou não venhamos a nos equivocar, como hoje aquele que nós chamamos de criminoso? Então, o que o Evangelho nos ensina? Envolver os irmãos equivocados em orações e em prece de todo o nosso coração. Porque nós também somos necessitados de indulgência e devemos praticá-la com aqueles que necessitam. E com essas palavras, não sem antes dar os últimos e derradeiros 15 segundos para a Leisa dizer as palavras que ela desejar. Eu diria, Jader, apenas que no nosso dia a dia, né, atentemos para essas oportunidades que nós temos, porque elas são muito preciosas, de fazer a caridade, de fazer o bem, e elas são às vezes muito simples, talvez por isso nos passem despercebidas, mas que a gente possa olhar sempre o outro com esse olhar bondoso, amoroso, né, e fazermos a reflexão. Como eu gostaria de ser tratada estando nessa posição hoje. Agora sim, com essas palavras, nós estamos encerrando mais um programa Palavra Espírita, através da TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. A Leisa, mais uma vez, o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse assunto de hoje. Muito obrigado. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC,
mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.